agora, o case de agora, ele explora práticas para potencializar a performance do checkout, focando no aumento da aprovação e transações e na implementação de novos métodos de pagamento. A abordagem aqui inclui soluções aplicáveis tanto para B2C quanto B2B, mostrando como integrar tecnologia, dados e experiência do cliente para gerar resultados consistentes e sustentáveis. E para falar sobre o case Uno mais Hering, pagamentos como alavanca de performance no varejo, nós vamos convidar ele, que possui mais de 20 anos de experiência em meios de pagamento e tecnologia, liderando a operação brasileira da Uno com foco em expansão em grandes clientes, é especialista em estratégias comerciais, parcerias e transformação digital, com MBA pela Universidade Notre Dame, Austrália, e certificação de inteligência artificial pela MIT Sloan. Por favor, Walter Campos, pode subir ao palco. Boa tarde para todos. Para se unir ao Walter, nós vamos convidar ela, que está na Hering há 7 anos, com mais de 10 anos de experiência em varejo digital, B2C e B2B, especialista em e-commerce e soluções focadas em inovação e experiência do usuário. Recebam a Juliana Jorge. O palco é de vocês. Boa tarde a todos. Primeiro, prazer estar aqui novamente com a CBR, estar aqui com a Juliana. A ideia hoje é fazer um bate-papo com vocês, falar um pouquinho de infraestrutura de pagamentos e de orquestração. Bom, fazendo a abertura aqui, pagamentos são ativos mais subestimados, né? Antigamente, pagamento era muito olhado como um tema operacional e passa a ser, nos últimos anos, algo super estratégico, né? Hoje a gente vai ver um case aqui da Hering, com a Juliana Georg, Product Manager Hering, que ela vai compartilhar um pouquinho de tudo que aconteceu nesse projeto desse cliente que está conosco na Uno. Ju, primeiro, bem-vinda e obrigado por estar aqui nesse painel com a gente. Queria começar te perguntando qual cenário de desafio vocês tinham em pagamentos na Hering quando começou essa parceria. Oi, gente. Boa tarde. Bom, dando um contexto geral da Hering, hoje ela é uma empresa de 140 anos. A gente tem mais de 700 lojas no Brasil, 2 e-commerces e um aplicativo e está em torno de 10 marketplaces. Então, olhando esse número geral, vocês têm ideia da complexidade que a gente tem com os métodos de pagamento. Quando a gente faz um recorte só para o digital, tendo 2 e-commerces, um aplicativo, era muito complexo a gente unir as informações em um só lugar. Novos adquirentes também era um pouco complexo para a gente colocar. Como é que a gente podia testar? E acho que o principal é a falta de informação, a falta de dados para a gente conseguir tomar ações rápidas em algum determinado momento. Então, quando a gente parou e olhou, bom, a gente tem aqui um gargalo e a gente não consegue saber onde é que ele está. A gente não tem essa informação, a gente não tem esse dado. E aí, dado a complexidade financeira de ter tanta loja, tanto site, aplicativo, pessoas diferentes, squads diferentes atuando, a gente decidiu que a gente tinha que dar um passo para trás e organizar isso. Como é que a gente melhorava essa jornada dentro de casa? Perfeito. Acho que antes um pouquinho de avançar aqui, é muito importante isso, né? Se fala de dados há muitos anos, e você ter o dado, ou ter um data lake, mas não conseguir utilizar, não serve para nada. Então, acho que poder enxergar dados reais muda bastante a forma de interagir na parte de pagamentos. Bom, em que momento pagamentos deixaram de ter um tema tão operacional, né, e virou uma pauta tão estratégica para a Hering? Tá. A gente entendeu que era um problema, então, realmente, a gente tinha um gargalo nisso, a gente precisava identificar em que momento que a gente estava, e isso se torna prioridade quando a gente consegue juntar os dados e ver quanto dinheiro que estava sendo perdido. Então, no momento que a gente transforma, por exemplo, uma taxa de aprovação menor
ou um problema de integração com o adquirente, ou um banco barrando a gente por N motivos, e aí a gente transforma isso enquanto receita está sendo perdida, qualquer área de negócio vai priorizar. Porque aqui a maioria trabalha com e-commerce e sabe que no final do dia o que importa é a venda. Tu pode ter o site mais bonito do mundo, se no final, lá no checkout, a quantidade, a tua taxa de aprovação, ela não está satisfatória ou ela não está se pagando no final do dia, qualquer área de negócio vai priorizar. Então, esse foi o momento de virada de chave que a gente entendeu que, bom, estou perdendo dinheiro, o que eu posso fazer agora e o que eu posso priorizar, derrubar de backlog para conseguir priorizar uma análise mais eficiente dos métodos de pagamento. Perfeito. Eu não vou falar quando eu entrei no e-commerce, que é entrega a idade, mas eu me lembro... Já falou sobre isso hoje. A gente falou sobre isso hoje. Mas a verdade é, eu me lembro entrando no e-commerce a primeira vez e o pessoal falando de percentual de aprovação, coisa de 1%, 1,5%. E é isso, né? É muito difícil você ter performance no e-commerce. Então, muito bem colocado aqui pela Ju, a importância da orquestração de pagamentos no checkout. Seguindo, quando falamos em performance, o que mudou de forma mensurável depois da parceria? O que você achou mais legal na experiência em trabalhar com a Uno? Eu não vou fazer jabá, a gente combinou sobre isso. Mas eu acho que o principal foi ter os dados, a gente ter o dado assim, de fácil acesso. E aí, quando a gente olha para resultado, de fato, o quanto que colocar um orquestrador no meio da jornada faria sentido, abrindo números, a gente teve um incremento de mais de 10% na taxa de aprovação. Então, eu tinha uma taxa de aprovação e a gente aumentou ela em 10% quando a gente começa a ter um orquestrador, começa a ter dados e conseguir atuar de forma pontual em algum determinado problema. Um exemplo, a cartão Mastercard estava sendo menos aprovado do que o Visa. Pô, vamos lá no nosso adquirente entender por que vocês estão aprovando menos Mastercard do que Visa. Então, é um momento que a gente consegue ter dados e tomar ações para fazer esse percentual subir. Ele não vai subir sozinho. Então, precisa, de fato, de alguém olhando e com apoio, seja técnico, seja do próprio time de orquestramento, para atuar isso de forma pontual. Não é só plugar a ferramenta. A gente, por exemplo, usa a Avetex como nossa plataforma de e-commerce. É plug and play. Mas não adianta eu só plugar e parar de acompanhar os dados, parar de olhar para eles, porque o negócio não vai se resolver sozinho. Então, entra uma questão também de negociação, seja GetNet, Cielo, Stone, qualquer um deles precisa ter esse contato direto e levar os dados comprovando, falando, vocês estão aprovando menos essa bandeira aqui, ou esse BIM aqui, o que a gente pode fazer para resolver? E aí, a partir disso que a gente consegue, com os dados de um orquestrador, ter acesso a isso para poder bater lá na porta deles e cobrar eles dessa taxa de aprovação. Obrigado. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui para o nosso painel, o quão é importante esse momento da gente estar, na verdade, trazendo informação, né? Na prática é isso. Né? Na era do AI, isso tudo está ali disponível, mas se ela chega a informação com dado real, com um case como esse, eu acho que auxilia muito a tomada de decisão e a discussão interna em diversas empresas. Né? Ju, muita gente associa a falha de pagamento a só problema de saldo ou limite. Vocês identificaram outras causas relevantes? Sim, que nem eu comentei. A gente consegue identificar que alguns adquirentes eles aprovavam um pouco menos do que outros. Determinada bandeira, a gente sabe que, sei lá, Santander, a GetNet vai aprovar mais. Enfim, é natural. As configurações, a integração entre essas ferramentas, elas são naturais porque é da mesma empresa, né? Então, a gente consegue, com isso, calibrar melhor. Mas, ainda assim, a gente vê um percentual muito grande de pessoas que digitam os números errados. Acontece. Eu preciso da pessoa me dizer o número do cartão, o código de segurança, a data de validade. Então, ainda acontece de pessoas que erram, mas isso a gente fica muito refém do usuário preencher, informar para a gente. E aí, o que a gente, como
a área de negócio consegue atuar é no que não depende do usuário. O que é, de fato, que a gente consegue ter de informação e ir atrás do emissor do cartão, do meu antifraude e tentar negociar isso a partir das informações que a gente está tendo da ferramenta. Perfeito. Eu vou aproveitar, pegando essa resposta da Ju, e aí eu falei, Ju, não é jabá, tá? Mas existe um produto na Uno chamado Nova AI. Eu acho que quem tiver curiosidade, está disponível no site. Basicamente, isso é um agente de inteligência artificial que, no momento da compra, como a Ju deu um exemplo aqui, se o usuário está digitando o código de segurança, o famoso CVV, e ele coloca errado, muitas vezes ele não percebe. E ele está ali tentando e não está conseguindo aprovar aquela compra. O que acontece é esse agente, ele entra em contato, é um agente de inteligência artificial, ele entra em contato com o cliente final do nosso cliente, ou via WhatsApp, ou via telefone. Isso tem convertido muito. Então, também aproveitar e utilizar a inteligência artificial como aliado em tudo que a gente tem disponível dentro da plataforma. Legal. E sobre a diversificação de métodos de pagamento? Por que isso entrou como prioridade estratégica? Hoje, para a gente, cartão ainda é mais da metade. Então, mesmo que o Pix veio muito forte, né? Pix à vista, o parcelado também representa já um percentual bem significativo, mas cartão ainda é mais da metade, é mais de 60% da venda do site, do aplicativo da Hering. E isso não é um problema, mas é como eu comentei que eu preciso do cliente me dizer a informação dele. Ele precisa ir lá e me falar qual é o número do cartão dele, qual é o CVV, qual é a data de expiração do cartão. E aí a gente já vinha muito namorando, né, carteiras digitais. Só que para a gente, na época, ativar uma carteira digital, ativar, por exemplo, o Apple Pay, quem tem iPhone, que tem o cartãozinho ali cadastrado, que hoje é só aproximar, a gente tinha muita dificuldade de como viabilizar isso no digital. Para a gente teria que ter um novo gateway de pagamento, ter outras taxas, outras negociações, o que não fazia muito sentido. Quando a gente integrou ali com a Uno, a primeira coisa que a gente já foi atrás foi como que a gente ativa a Apple Pay, como a gente viabiliza isso e ter essa informação dentro da mesma ferramenta. Foi aí que a gente conseguiu uma integração simples. Não simples, porque a Apple dificulta um pouquinho para a gente, o Google Pay também dificulta, então não vou falar que é fácil, mas é muito mais difícil do lado da Google e da Apple, de fato, para ativar. Mas quando a gente colocou no ar, foi agora começo de janeiro, acho que na segunda semana de janeiro, que a gente conseguiu, de fato, disponibilizar no ar. E quando eu tenho um método de pagamento onde o cliente, com 2 cliques, ele confirma o pagamento, ele não precisa digitar porque já está salvo no celular, ou quem tem Mac no Safari, que ele só autoriza ali, seja com reconhecimento facial ou dando os 2 cliques ali do lado do botão, isso faz com que a minha taxa de aprovação ela seja muito próxima de 100%, porque os dados já estão lá. Então, o cliente ele não precisa digitar, ele não precisa me informar nada. Então, é tudo uma questão dele ter o limite disponível, ele ter o crédito no cartão disponível para fazer a compra, e então a minha taxa de aprovação ela sobe muito. Então, um valor que a gente tinha antes de um gateway de pagamento anterior, que era em torno de 80%, a gente pula aí para quase 100%. Tem dias que chega a 100%. Pode parecer pouco, mas quando a gente fala de varejo e o tamanho da Hering, a quantidade de transações, ter um aumento de 20 pontos percentuais numa taxa de aprovação é muita coisa. É muito dinheiro que estava ficando ou indo via Pix ou indo via cartão. Né? A gente ainda não tem a informação se eu transbordei o método de pagamento ou incrementei, mas o que importa é que esse método de pagamento, ter carteiras digitais, além do cliente estar ali no impulso, né? Só tic-tic, foi, está pago, não tem mais como voltar atrás, eu me blindo de ter a informação sempre correta, sempre atualizada dele. Perfeito teu ponto. Eu acho que a composição do checkout, a gente não escolhe como o cliente quer pagar. É o cliente que escolhe. A gente, como o lojista, né, tem que estar preparado. Essa é a verdade. Eu vou dar um passo atrás para complementar em 2 coisas. Eu volto para a pergunta aqui. Eu acho que uma primeira coisa que a gente acabou não comentando, porque é o nosso dia a dia, né? Esses projetos são muito
longo prazista, a gente começa com uma parceria que elas normalmente duram por anos, né? Porque a gente faz toda uma integração com o cliente do tamanho da Hering e do potencial da Hering, mas a orquestração de pagamentos ela é um SaaS, a gente é uma camada de tecnologia que fica entre o site e todos esses provedores. Então, quando a Ju falou assim, eu liguei a Apple Pay, eu liguei o Google, ela fez uma única integração com a Uno e ela tem mais de 1.000 métodos de pagamento em todo o mundo. Se a Hering quiser ir hoje para Dubai, ou Dubai não é um bom exemplo no momento, mas se a Hering quiser ir hoje para o Japão, ela consegue ligar essa operação amanhã no Japão. Ela tem que ter provedor lá, estrutura lá, mas é uma integração única para todo mundo e uma integração única para todos os métodos de pagamento. É importante colocar isso para vocês, tem muita gente que não tem esse conceito da orquestração. E acho que um ponto, até aproveitando, sobre a orquestração, a gente ainda está configurando, porque aí entra muito uma negociação de custo, de taxa, de adquirente e tudo mais, mas dando um exemplo de como que a gente ainda espera aumentar a nossa taxa de aprovação, é a gente colocando fallback. Então, por exemplo, eu tenho um cartão Visa, nosso adquirente é a GetNet, mas por algum motivo a GetNet deu um time out, está fora do ar, ou sei lá, eles simplesmente não me aprovaram. Não que eu compre muito, eu compro pouco, mas por algum motivo não quiseram me liberar. A gente consegue fazer uma retentativa em algum outro, seja Stone, seja Cielo, para realmente validar se não é algum problema de informações do cartão de crédito, daí beleza, porque está errado, mas ou pode ser limite ou realmente o adquirente decidiu não me aprovar. Para ele não queria liberar aquele crédito naquele momento. Então, a gente consegue fazer retentativas ali dentro. Uma coisa muito importante aqui para a gente, a Hering hoje faz parte do grupo Asas, que é o maior grupo de moda da América Latina. A gente está aí com muitas marcas. E aí, quando a gente olha para dentro de casa, são mais de 20 mil colaboradores. Hoje, se esses 20 mil decidirem fazer um pedido na Hering, todos vão passar pelo meu antifraude. Eu vou pagar uma taxa do meu antifraude para essas 20 mil transações. Se eu tenho a minha base interna, eu sei que esses 20 mil são colaboradores, são pessoas confiáveis, eu posso tirar eles dessa camada de antifraude. Eu reduzo minha taxa também de custo de pagamento. Então, eu não preciso passar, por exemplo, os colaboradores da Hering pelo antifraude, porque dificilmente eu vou ter um chargeback em relação a eles. Ou eu posso ter uma whitelist dos meus melhores clientes, os meus top 1.000 clientes que sempre compram, são recorrentes, né, sempre pagaram certinho, nunca gerou um chargeback. Eu posso colocar eles numa whitelist e eu também desvio eles do meu antifraude, o que eu economizo também nessa questão de taxa. Então, quando a gente olha para uma ferramenta, a gente tem que fazer um 360 de que não é só o custo da ferramenta, mas o que a gente consegue colocar de taxa que eu posso parar de pagar, que eu vou ter essa garantia que só o orquestrador ele pode me trazer. Nossa, estou emocionado. Eu posso te vender, Ju? Não, sabe o que é legal? Assim, a gente começa esses projetos e tudo na vida é mais conceitual. Então, assim, é óbvio que a Uno está lá, é uma ferramenta, mas o nosso parceiro, que é o nosso cliente, tem que entender o conceito. E quando entende o conceito, aí não tem limite o que é feito, porque a ferramenta ela é muito customizável. Então, ela deu aqui várias dicas de como reduzir custo, como aumentar a performance, como ganhar mais volume de vendas, isso tudo de forma muito customizável. Então, obrigado, Ju, porque eu acho que a gente falou sobre isso lá fora. Nosso objetivo maior aqui é disseminar informação. Bom, seguindo, indo para o nosso fechamento. On time, hein? On time. Se pudesse resumir em uma frase o que esse case representa, qual seria? Eu acho que a gente, por muito tempo, olhou muito para frente de loja, olhava muito para design, para experiência, para UX, e estava meio que deixando de lado não só o pós-venda, porque o pagamento ele ainda está na venda, mas a gente deixou muito tempo de lado essa parte do carrinho, do checkout de escanteio. Então, o que a gente entendeu com a Uno era que não importa a gente ter o melhor site, o site mais bonito,
Porque o mais difícil a gente fez, que foi o cliente entrar, escolher um produto, adicionar esse produto na sacola, aí ele me deu os dados dele, me informou o endereço, escolheu o frete, que sabe que o frete hoje é um fator determinante para ele finalizar a compra. E aí, chegar no pagamento, ele me dá os dados dele e, por algum motivo, eu reprovar esse pagamento. Então, além de ter uma loja boa, bonita, a gente entendeu que o pagamento ele era algo que também viraria o jogo, que eu conseguiria trazer um incremento de receita bem considerável. Maravilha. Eu acho que complementa agora com a próxima pergunta, mas que conselho você daria a líderes de varejo que ainda tratam pagamentos como commodity? Eu acho que o principal é mensurar. Querendo ou não, tem que ter dados, porque não adianta a gente olhar, por exemplo, uma taxa de aprovação como um número geral. Então, por exemplo, a minha taxa de aprovação de pagamento ela é 70%. Mas a gente precisa abrir. É 70% dividido em quê? Mastercard me aprova 80%, mas o Visa me aprova 50%. Vamos tomar uma ação específica em cima do Visa. Ou algum determinado BIN do cartão de crédito, né? Alguma bandeira, algum banco emissor. A gente precisa desmiuçar isso um pouco melhor. Então, o principal é a gente conseguir ter dados e conseguir acompanhar qualquer possível falha. Então, por exemplo, se o meu provedor de Pix caiu, o que eu posso fazer? O cliente vai estar lá tentando comprar, tentando gerar o QR Code e não vai funcionar. Então, são coisas que a gente precisa mensurar. O quanto que a gente está perdendo de dinheiro por não ter esse monitoramento 360 do que, de fato, o quanto que eu vou incrementar de receita. Porque isso é difícil mensurar. Mas a gente consegue mensurar o quanto que a gente está deixando de ganhar. Perfeito. E no B2C, qual é o próximo horizonte para a Hering em pagamentos e como o B2B entra nessa visão? O B2B ele foi um nivelador, foi meio que uma forma da gente testar e provar o valor, né? E agora a gente está mirando para o B2B, porque, que nem eu comentei no começo, a gente tem mais de 700 lojas que são franquias. Hoje, esse método de pagamento dessas franquias ainda é manual, ainda eu preciso de uma liberação de crédito, eu ainda preciso a emissão de um banco, do boleto bancário. Então, a ideia é trazer esse orquestrador para dentro do B2B também, possibilitando ele pagar via Pix, via cartão de crédito. Então, eu aumento o limite de crédito dele. Então, às vezes, ele tem ali uma negociação comercial de um determinado valor. Com o B2B, se ele pagando no cartão de crédito, eu posso dobrar o limite dele. E também a gente melhora muito uma questão interna do nosso time financeiro de fazer conciliação bancária, como é que eles fazem essa mensuração dos dados, ter esse agrupamento de informações financeiras também dentro do B2B, igual a gente está fazendo no B2C. Muito show. Gente, fazendo o fechamento aqui, queria primeiro agradecer, tá, Ju, por vir, estar aqui dividindo com a gente. Também agradecer o grupo todo, o Grupo Asas, a Hering, por compartilhar isso. E o objetivo daqui é demonstrar o quão importante a infraestrutura de pagamentos. Lembrando que ela é a última etapa da jornada que foi construída, como a Ju falou, com muito investimento. Então, tratar pagamentos como uma alavanca estratégica e não uma alavanca operacional. Muito obrigado, Ju. Obrigado, ECBR. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. O Walter, a Ju comentou bastante de Pix parcelado, Apple Pay. Eu consigo brincar com todas essas formas de pagamento, aceitar 2 cartões, pagar no boleto e no cartão. Como que é essa personalização de pagamento? Cara, é super customizável. Como a gente é infraestrutura tudo é possível. Hoje, como eu disse, a gente está com mais de 1.000 métodos de pagamento de todo mundo. A gente faz integração de 40 novos provedores por mês, é um negócio meio absurdo. E agora, com AI, isso está muito mais escalável. Então, é tudo muito customizável. Tem que saber o motivo de ser feito aquilo, mas tudo dá resultado. Eu acho que o mais bonito desse painel aqui é que, se vocês perceberem em toda a fala da Ju, em todo momento ela foi falando, mas aí eu fiz isso e ganhei esse resultado. Aí eu fiz isso e diminuí esse custo. Quando você soma isso tudo,
O resultado é gigantesco, com pequenas atitudes, desde ligar umas wallets que não estavam ligadas, de colocar um fallback num Pix, de colocar uma retentativa no cartão de crédito. Tudo isso vai adicionando. Então, o resultado é muito forte no P&L da empresa. Então, avaliem, a equipe da Uno está aqui no stand, vá lá conversar para entender o que é o assunto, porque dá muito resultado. Não é operacional, é totalmente estratégico. E a gente já teve bastante discussão a respeito de Pix e boleto, né? Tem empresa até radical que já desligou o boleto ou ele está lá super escondido que até exige um clique adicional para você achar. Você, como estrutura, meio de pagamento, você vê realmente o Pix avançando perante o boleto? Tem essa concorrência de fato? Eu acho que é tudo uma evolução. É que nem a gente falar das maquininhas lá atrás, que eram as maquininhas de cartões eram manuais, hoje eletrônica, depois ela é contactless, né, ou sem contato. Isso também está acontecendo no e-commerce. A Ju deu vários exemplos aqui, falando, por exemplo, de tokenização. As carteiras virtuais nada mais é que tokenizar os dados. Isso é o futuro. Tá? Então, assim, eu acho que é complementar. Óbvio que você tem, normalmente, o Pix tomando uma vez, já que o boleto é um método de pagamento à vista, mas se eu fosse dono de um site, Walter, eu deixaria tudo disponível. Porque, na prática, você não sabe como aquele comprador quer comprar. É óbvio que você tem que ter uma inteligência na ordem, sempre falou disso. Se eu fosse dono de um e-commerce, eu teria o checkout mais bem posicionado em termos de pagamento. O que eu não quero é perder o dinheiro enorme que eu fiz de investimento em mídia digital no momento da compra. Na Hering a gente não tem boleto mais. Já faz um tempo, acho que deve fazer uns 2 anos que a gente já tirou o boleto, mas vira e mexe, alguém vem no NPS ou no saque pedindo. Então, ainda, assim, cara... Assim, o boleto ele era bom na época dele. Hoje em dia, o problema da gente disponibilizar boleto é que tem muita gente que vai lá, gera o boleto e não vai pagar. O Pix, tu não tem escolha. Tu gerou o QR Code, tu apontou a tua câmera, a taxa de aprovação, a taxa de conversão do Pix é muito maior do que do boleto. Eu acho que aqui a tua pergunta é ótima, porque aqui tem um entendimento de quem é o seu consumidor. Porque, por exemplo, se for um pessoal um pouco mais idoso, mais velho, eles têm muito medo de outro método de pagamento. E eles pedem boleto ainda. Então, depende do teu público. Exato. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma salva de palmas, pessoal. Obrigado mais uma vez.